Amados irmãos, pediria que podem chorar, por favor. Podem chorar porque o tema é liberação e libertação. Amados irmãos, fechemos os olhinhos da carne e vamos permitir nesse instante que o amado Mestre Jesus, por meio dele, que é o caminho que nos leva à verdade e à vida, conduza-nos até Deus, nosso Pai. Pai de amor, Pai de bondade, aqui estamos mais uma vez, e em vosso nome, fazendo vossa vontade, trilhar antes dos nossos desejos e das nossas vontades. Te pedimos e te rogamos, Pai, abençoando, envolvendo-nos na luz, na bênção e na paz. E nessa graça e nessa luz envolva nossos familiares, nossos entes queridos. Pedimos aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, os mentores dessa casa, luminares do espaço do bem e do amor, estejam conosco, nos envolvendo e nos intuindo ao bem, ao amor e à verdade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, eu rogo que minhas palavras sejam dulcificadas e minha mente e meu coração seja tocado pelo amor de Jesus. E que assim seja. Amados irmãos, Joana d'Ângeles diz-nos textualmente: conforme se pensa, assim traçamos a nossa caminhada. E é exatamente isso, vivendo nesse mundo, no presente momento, quizá seja o melhor de todos, porque vivemos as vicissitudes, os problemas de toda a magnitude. E por estarmos envolvidos em tantos problemas, com tantas dificuldades ao nosso derredor, vivendo um momento tão crucial do nosso país, que assola a descrença, que assola a corrupção, que assola a desgovernança, cabe-nos, antes de mais nada, a nós cristãos, acendermos o facho de nossa luz, de nossa esperança e elevarmos nossas preces pelos nossos governantes, para que eles voltem ao bom senso, à verdade e compreendam das suas responsabilidades. E certamente Deus vai olhar para o país, pátria do Evangelho, Cruzeiro do Sul no firmamento, e dar-nos o restabelecimento da concórdia e a vivência da plena luz e da harmonia no país, em nossos lares e dentro da nossa mente, secundada no nosso coração. Nessa tarde, há muito tempo esse tema angustiava minha mente. Tenho dito em outros centros algumas verdades a respeito da liberação. Mas quando vejo as lágrimas brotarem nos olhos de muitos de vocês, alguns teimam em segurar. Por que não liberar? Se a lágrima que provém da alma, provém do coração, do nosso imo, é aquela que estabelece um feixe de sentimentos, de puras emoções. E a irmã dizia: vou segurar as emoções. Pelo contrário, libere-as, liberte-as, possibilite aliviar-se. É a cura, é o desaguar desse enorme caudal que está represado dentro de você. Perguntar-nos-íamos: para que serve represar um rio Paraná na represa de Itaipu, tão grande, com aquela imensidão de águas contidas apenas por bel prazer, para criar um lago artificial ou um caudaloso manancial de águas, criar prainhas ao derredor para que as pessoas também se beneficiem? E para que serviriam aquelas águas? Mas alguém pensou adiante e pôs turbinas e geradores e gerou luz, energia que beneficia tantos milhões de pessoas. Para que serve, irmãos? Perguntamos-nos.
conter lágrimas, conter emoções, conter sentimentos, quando devemos exatamente extravasá-los. Mas extravasar de uma forma contida, racional, beneficente. Não basta abrir as represas e soltar aqueles vertedouros a bel prazer e correr para destruir tudo que encontram pela frente. Quantas vezes, dentro do nosso lar, a começar primeiro por nós mesmos, explodimos, qual rio caudaloso, violento, que as represas foram destruídas e avolumadas por mais águas, e a imensidão da destruição fica ao nosso derredor. Não precisamos exemplificar, mas está muito claro dentro de nós que a nossa ânsia, os nossos sentimentos, as nossas raivas, os nossos medos, para citar alguns, depois nós vamos falar mais adiante, que nós contemos e que nos convulsionam, e que chega um momento e chega um dia que diante de tanta ansiedade, de tanto medo, alguém grita: basta, chega, eu vou mudar. E se libera, e se liberta. Para se manter vivo, para se manter atuante no seu mundo pessoal, no seu mundo familiar e no seu mundo coletivo, para continuarmos a semear essa verdade que nós já buscamos há tantos milhares de anos nas nossas encarnações e reencarnações transatas, e que hoje, voltando em pleno século XXI, já amadurecidos, chagados pela dor, pelas enfermidades, pelos sofrimentos, um dia nós clamamos ao Senhor: liberta-me, cura-me, Senhor, das minhas dores, das minhas mágoas, das minhas culpas. Então explodimos na liberação. E se conforme nós pensamos, assim procedemos, resta-nos assim meditar e refletir. Aquilo que eu penso, aquilo eu sou. Ou eu sou aquilo que eu penso, diziam-nos os nossos ancestrais. Joana d'Ângeles, no seu livro tão caro, que traz um capítulo chamado Liberação, e eu acrescentei propositadamente libertação, nesse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, o tempo todo ela desperta primeiro para a saúde física, saúde mental, saúde emocional, para depois adentrar no plano da consciência. E a consciência é nossa realidade, é aquilo que somos, aquilo que carregamos, aquilo que temos. Ela diz: a força divina perpassa pela minha mente e pelo meu corpo. Isso é fantástico. Se eu estabeleço essa comunhão com Deus, tal qual nós lemos no Evangelho, quantas vezes, e podemos enumerar inúmeras passagens, que Jesus se recolheu para orar, para voltar-se, porque ele já vivia em comunhão permanente com o Pai. Mas havia momentos para nos exemplificar, amados irmãos, que a necessidade de nos recolhermos, olharmos para dentro de nós, nessa introspecção, nessa introjeção para o nosso interior, para percebermos e fazer explodir esse si mesmo, eu, chamado self, chamado meu espírito, porque sou o espírito e vivendo momentaneamente uma experiência na carne. Isso é fantástico. Se sou espírito, trago em mim no bojo tudo aquilo que eu fui, exerci, deixei de fazer, me omiti, e hoje, diríamos, sofro, mas também me alegro. Sofro pelas cargas marcadas e alegro-me pelas experiências vividas e pela enorme aprendizagem que isso me trouxe. O que me redunda disso? Alegria, prazer, liberdade, pensar melhor e viver nessa permanentemente comunhão com Deus. Então a energia divina perpassa-me a mente
no laboratório mental e chega ao meu coração. E do meu coração estabelece as energias que vão secundar de outras energias, meu bio e meu psíquico. Essas energias que tantas vezes nós permitimos que sejam desorganizadas, ou nós as desorganizamos. E aí o que acontece? Acontece tudo aquilo que se sucede, que nós precisamos depois, num ato mais consciente, trabalhoso, diuturno, liberar. Por que liberar? Perguntar-nos-íamos. Para nos livrar. Para dizermos a nós mesmos, isso já foi, já esteve comigo, já não me é mais útil. Para que eu carrego? Já repararam? E se assim pensarmos, quantas coisas guardamos na nossa mente, retidas pela retina do nosso olhar, pela acuidade auditiva, como também da acuidade visual, porque olhamos e olhamos diferentes e queremos enxergar mais e aguçamos nossos ouvidos para ouvir mais, e que esses dois sentidos estabelecem que nós vejamos mais, ouçamos mais, e o terceiro, usando até do tato e do paladar, toquemos, falemos e usemos toda a nossa sinestesia, todos os nossos sentidos postos em elaboração e que são planificados de tudo aquilo que nós queremos ou não queremos, daquilo que aceitamos ou daquilo que não aceitamos, mas ficam em nós. E tantas vezes, volto a repetir, conscientemente tomamos uma atitude e dizemos, vou deletar, vou apagar, vou tirar da minha mente tudo aquilo que é inútil e jogamos para a lixeira. Só que esquecemos, tal qual os computadores dentro de casa ou das empresas, jogamos tudo da lixeira e esquecemos de limpar esse lixo mental, que é um entulho, que é um excesso e que para nada mais nos serve senão para, no computador, desgastar a memória, em nós desgastar as nossas energias físicas, porque nos enfraquecemos mentalmente. E daí chega um momento que você se depara e diz, meu Deus, a minha lixeira mental está repleta. E aí você começa a deletar, como a memória do seu celular, que descuidadamente você vai armazenando, chega um dia que vem um aviso, já chega, já está, não cabe mais, é um copo d'água repleto, que você quer colocar mais, e que você tem duas opções, ou tomar ou derramar, para possibilitar que tenha nova fonte, por assim dizer, e novas possibilidades de colocar mais. Então essas energias são poderosamente fortes, mas poderosamente negativas quando machucam, inferem e desorganizam na nossa esfera mental e na nossa esfera biopsíquica. Diz a benfeitora, renasci em situação penosa para treinamento da evolução. E uma situação penosa, poderíamos dizer, começa no nosso lar. Um momento ela diz, não se pode evitar o haver nascido em um lar agressivo, entre pessoas hostis, sob injunções morais e socioeconômicas penosas. Normalmente hoje a gente vê quantos espíritos reencarnando em lares desfacelados socioeconomicamente. Então já nascem nessas injunções materiais. E ouvem, e sentem os pais, os familiares comentando. E a criança cresce, guarda, retém. Fora essas injunções morais, das hostilidades de pessoas hostis, de pessoas que não aceitam, de pessoas que nos tripudiam,
nos renegam, o tempo todo o camuflam, dissimulam, são oblíquas, não olham com a retidão, com a certeza e tampouco com o caráter que é dúbio e que nos deixa mais confusos. Tal acontecimento de renascer num lar assim, que nos causa, faz parte do passado, e lamentação somente complica, em vez de eliminá-lo. A palavra eliminação diz-nos claramente: se é eliminar, é pôr para fora. Isso se chama liberar. Isso se chama liberação. Submeter-se, diz ela, às reminiscências deploráveis torna-se uma forma infeliz de mais sofrimento. Ela emprega a palavra masoquismo, prazer de sofrer. Diferente de ser estoico, de compreender o sofrimento, de compreender as agruras e de compreender que Jesus foi estoico. Foi Jesus que trouxe lá desde Sócrates, Platão, vivenciando e exemplificando como era compreender o sofrimento, mas sem se queixar, sem se amargar. E ele nos deu perenemente o exemplo, o testemunho. Por isso ele nos diz: eu sou o caminho. Se ele é o caminho, ele é um norte, ele é um roteiro, ele é uma luz, ele é um farol que nos pontua a direção. E ele nos diz, como nas Sagradas Escrituras, nas Bíblias, em suas várias interpretações, ou várias edições, ou várias publicações: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seria muita pretensão. Porque acima desse caminho está o Pai. Então ele é o caminho para a verdade e para a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então está exemplificado, é tácito, é seguro esse caminho que ele nos desperta. E esse despertamento se chama consciência. E essa consciência me possibilita mudar-me, transmudar o que é ruim e fazer das torrentes negativas, caudais imensos, novas possibilidades de progresso, de avançar, de direcionar. As pessoas são conforme se comprazem, ou seja, conforme se agradam. Daquelas pessoas que nos dizem tantas e tantas vezes: perdoe-me, uma frase infeliz, e que os irmãos sejam perdoados quando assim o dizem: eu sou assim e ninguém vai me mudar. Então, as pessoas são conforme se comprazem, conforme se agradam. Como vou me comprazer no que é ruim, no que é prejudicial, se eu sou permanentemente possibilitado de mudança a cada dia? A cada amanhecer é diferente, já repararam? A cada amanhecer, ele nunca é igual. O sol é o mesmo, brilha igual para todos, entra em todos os palácios, nas casas mais humildes, nas choupanas, nos tugúrios, onde quer que seja, ele é sempre o mesmo. E chega aos pântanos, aos lodaçais, penetra, deixa a sua luz, mas não se contamina. Ah, Senhor, Tu és esse sol, Jesus. Tu és essa magnitude que penetra em mim. Deixa-me, Senhor, toda a Tua luz, mas eu a chafundo com meus maus pensamentos, com minhas atitudes ignóbeis, com meus comportamentos ímpios, que precisam novamente ser refeitos. Então eu saio para uma busca perene da paz e da harmonia. A paz, porque eu me liberei. Da harmonia, porque eu construí essa harmonia, esse equilíbrio entre o ego, essa individualidade do ego, saiu a atitude egóica, a atitude egoísta, a atitude interesseira, que visa o benefício próprio, e desse ego em conflito com o meu
si mesmo, comigo mesmo, com o meu self, com a minha individualidade, com o meu espírito. E nessa sombra permanente, e nesse antagonismo entre o certo e o errado, o bem e o mal, é que vamos vivendo. Até o momento que nós vamos compreender. Eu posso ser mais feliz com o bem. Eu posso ser mais feliz semeando luz. Eu posso ser mais feliz sendo um raio de esperança e de amor. Concordam? Na mesma possibilidade mental que eu tenho de construir e de falar coisas negativas, eu tenho na mesma possibilidade, na mesma dimensão, o poder de dizer coisas benéficas, coisas certas, de direcionar para as pessoas o bem, o amor, a verdade, fazendo com que minhas ações, as minhas obras, sejam secundadas na mesma autoridade moral. Ou seja, eu penso, eu falo e eu ajo em consonância com o princípio da verdade e do bem. Então essa autoridade moral, que é o que nós esperamos em todos nós, para nos tornar verdadeiramente cristãos e verdadeiramente espíritas, não apenas quando estamos na igreja, estamos no centro, na casa de oração, mas que vivemos 24 horas por dia, verdadeiramente sendo cristãos, carregando essa marca do Cristo em nós, que soube estar em comunhão com o Pai, e que exemplificou, e que um discípulo dele, apóstolo Paulo, cegado a caminho de Damasco, um dia também partiu nessa mesma dubiedade entre a sombra e a luz, mas foi cegado, para que a cegueira física o fizesse enxergar que ele havia e que tinha outra possibilidade pela frente. E tanto encarnou, e tanto viveu, e tanto sentiu, porque se liberou, porque ele era um perseguidor, percebe? Dos cristãos, não aceitava. Quando ele passou a conhecer, passou a acreditar, e acreditando e vendo, passou a refletir, e a refletir, passou a discernir, e a discernir, passou a compreender, e a compreender, passou a aplicar, passou a viver, a tal ponto que disse: agora já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é transformação. O mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Isso se chama atitude mental. O mal que me fizeram e que me fazem, tornarei um bem para mim. E nós não recebemos todos os dias cargas negativas desse mal? É um olhar, é uma palavra, é um gesto, qualquer pequenas atitudes, é o que ouvimos que nos transtorna. Você transforma o mal em bem, faz o bem ressurgir. E quando a luz é acesa, as trevas se dissipam. Mas isso é tão claro, que já que nascemos simples e ignorantes, hoje já compreendemos melhor que acendendo o farol interno do reino de Deus que está dentro de nós, faz-nos viver de tal forma que aquilo que me fazem, eu penso em Jesus, no seu Gólgota: Pai, perdoai, porque não sabem. Isso se chama libertação, liberação para o bem. E o mal que lhe fizeram, ele o converteu em quê? Em bálsamo do perdão, em bálsamo da luz, e nos exemplificou, nos testemunhou. Há muito mal, há muita maldade. O mundo está repleto de mal e de maldades. E por que as percebemos? Porque estamos acendendo a nossa luz interna e acendendo o nosso farol, enxergamos as coisas que nós estamos ao redor. Então convertemos o mal em bem.
E Joana d'Ângeles diz, daqueles que nos fizeram mal, não era intenção deles marcar-me, estigmatizar-me, ou seja, deixar nas minhas mãos os estigmas na minha cabeça, no meu coração, nos meus pés, as chagas do Cristo. Não era a intenção dos que o crucificaram, e quiçá não, certamente estávamos lá, também gritando no julgamento prévio, não conheço, quero Barrabás, quero o mal, este não conheço. E quantas vezes nos escondemos atrás das colunas do templo para não sermos vistos, e quantas vezes nos mantivemos à distância represando amarguras, culpas e ressentimentos. Meu Deus, estou traindo o meu mestre, mas eu não posso me mostrar. O que vão pensar de mim se eu me colocar à vista? Então preferi estar recluso no meu eu, no meu ego, na minha escuridão, na minha sombra, para não me projetar em luz. Mas não era a intenção de me marcar. Eu aceitei. Sucede que também esses que fazem o mal, ao seu turno, também foram vítimas. Então isso se chama perdão, e o perdão é liberação. O perdão é você se destituir de toda aquela carga negativa de culpas, de mágoas, de ressentimento. Agora eu pergunto, mas afinal de contas, o que liberar? Tem mais ou menos 25 coisas aqui, depois vocês enumeram mais. Traumas. Revoltas. Decepções. Eu falei 3. Você já enumerou para você? Tomara que não. Amarguras. Raivas. Invejas. Ciúmes. É meu, é minha. Intrigas. E vem lá ao lado fofocas. Maledicência, do mal, maledicência. É provocar, é carregar e é disseminar. Não bastasse em si, faz questão ainda de disseminar. São as maledicências. E continua. As queixas. Ah, Senhor, nós nos queixamos mesmo. É da natureza. E é bom nos queixarmos. É salutar. Liberamos. Mas alguns se perguntam, mas você gosta de pessoas azedas que se queixam o tempo todo? Não. Então você reflete. Viver permanentemente na queixa é gastar energias boas que você poderia aproveitá-las em outras situações, com outras energias renovadas, e você vai somatizando mais energias do bem, da força, e no entanto você se queixa de tudo e de todos. Ressentimentos. Talvez o que mais encontramos dentro das casas religiosas, nas casas espíritas, dentro do nosso lar, são os ressentimentos. Que nós não falamos, mas retemos. Mas no fundo é uma mágoa contida. Mas é maior. Porque por qualquer coisa você se magoa. Eu sou assim. Você, nós todos e o universo, irmã. Porque tantas vezes ele me olhou, basta. Ele só me olhou. Ele não disse nada. São os olhares oblíquos, as atitudes dissimuladas que nós fazemos e que recebemos e que nós guardamos, ao invés de irmos pessoalmente, como tantos fazem. O que foi? Os jovens nos dizem que está pegando. Nos posicionam e se liberam.
Os complexos. Aqui. O complexo de pequenez, de inferioridade. Eu não tenho capacidade. Ele fala tão bem, mas ele é tão inteligente, ele é maravilhoso, ele toca, ele canta, ele envolve. Eu não sei fazer nada disso. Observem. Isso é perverso. Culpas. Meu Pai, são sacos enormes nos nossos ombros. Gosto muito da fila indiana. Daquela imagem da fila indiana. Um atrás do outro. E normalmente, por ser fila indiana, cada um carrega a sua mochila lá nas costas. Já repararam? E vão subindo a montanha. E nós enxergamos aquele que está na nossa frente. E enxergamos a mochila do outro até o que ele está carregando. Nossa, pesada a mochila dele. Nossa, a mochila é feia. Nossa, aquela mochila está rasgando. A mochila é disso. E vemos tudo. Mas esquecemos, meus amados irmãos, que temos uma mochila nas nossas costas e que há atrás de nós outros que estão vindo na nossa retaguarda. E que também nos observam. Também nos julgam, também nos criticam. Por isso que a fila indiana é muito bem pensada. Para aquilo que vemos à nossa frente, enxerguemos-nos e enxergamos os que estão na nossa retaguarda. Os que vêm à nossa frente abrem-nos caminhos, possibilidades. Os que vêm atrás esperam de nós a mesma força, a mesma coragem, a mesma luz, a mesma direção. Por isso Cristo se pontuou: eu sou o caminho, o rumo, a direção para chegar ao Pai. Observem as ansiedades. E as ansiedades estão juntas com o medo, com a raiva, que são aparentemente coisas negativas, mas que eu as vejo como coisas boas e benéficas também. Lembre-se no início, quando eu falei do caudal das nossas águas represadas, os medos, as ansiedades, são-nos também forças que nós as usamos para nos impulsionar, ao invés de denegrir, nos tirar a coragem. Eu jamais falaria na frente de um grupo de pessoas, de um púlpito como você. Mas acontece que eu também tenho minhas ansiedades, meus medos, minhas inseguranças. Todavia, eu penso no lado bom, no lado negativo. Senhor, quantos olhos para mim, quantos ouvidos para mim. E isso me dá coragem, isso me dá força. Meu medo é sobrepujado. Então eu venci o medo e não joguei fora a ansiedade. Eu a segurei para no momento certo ela me servir de alerta. Cuidado. Cuidado com suas ansiedades. Cuidado com suas emoções extravasadas a todo momento. Cuidado com seus roupantes, que você explode. E que diz o que quer e que depois ouve aquilo que não quer. Muito sério. Tormentos, conflitos, inseguranças, azedumes, tédios, ambições. Eu acho que eu já falei umas 24, 25. Queridos, isso se chama coisas em nós. Mas se você disser: eu sou uma pessoa bem-aventurada, tal qual o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus porque está no seu imo. É manso. É cordeiro imolado como o próprio Cristo que se deixou imolar. É manso, é humilde, mas é inteligente, é perspicaz. Usa do seu tirocínio, da sua verdade, para mostrar a luz, para ser luz, para direcionar. E aí vem a pergunta. Tudo já enumeramos, mas como fazer para liberar? Primeiro é a válvula de escape da panela de pressão.
que é a sua válvula interna. E que você libera a partir dos momentos certos, nos lugares certos, com as pessoas que necessitam, com as pessoas certas. E não é em qualquer lugar, a qualquer momento, que nossas iras, nossas raivas explodem. Alguém que nos xinga no trânsito, alguém que bate em nosso carro, alguém que nos olha atravessado, nos buzina, só para exemplificar algumas coisas. E que você explode, ao invés de dizer, vá na paz, meu irmão, você está com pressa, deixe um cantinho para ele passar, ele não vai te incomodar mais. Mas até lá, você sofreu, você se amargurou, você guardou. Então a primeira coisa é liberar. Mas liberar para de que forma? Se você liberar para o mal que você faz fica em você. O bem que você pratica está em você. Ontem, na leitura lá no outro centro, o irmão, lendo uma passagem sobre libertação, diz assim: o mal que está em nós é a causa do mal que está em nossa vida. O mal que está em nós é a causa do mal que está em nossa vida. Então é preciso tomar os antídotos para não termos efeitos, ou irmos diretos às causas e tratar a causa. Quantas vezes vivemos em situações paliativas, mas não curamos as verdadeiras causas. Por que não as curamos? Porque não as liberamos? Porque não as compreendemos? Porque não praticamos o autoconhecer-se? Porque não praticamos o descobrir-se para se transformar? Então eu me conheço, vou me transformando, e dessa transformação eu vou compreendendo e começando a me enxergar pessoa diferente, com novas possibilidades. E que você começa a se amar. Para depois você ser toda luz, se auto-iluminar. Começar organizando essas engrenagens mentais. Se dissemos, conforme se pensa, assim se procede, então eu organizo essas minhas engrenagens mentais de pensar e de sofrear, de segurar os pensamentos que pululam em minha mente e dizer, eu aceito, não aceito, eu quero, não quero, isso me pertence, não me pertence, isso é do outro, basta-me aquilo que eu já tenho. Concordam? Basta-me sofrimento, chagas, dores, de todas as espécies, e ainda buscamos mais. Queremos mais. Parece que somos verdadeiramente masoquistas, gostamos de sofrer, gostamos de apanhar-nos, beneficiando e nos achando-nos felizes, porque alguém se importou comigo só porque me bateu? Alguém se importou só comigo porque me xingou? Nossa, eu sou, assim fui visto. Que é isso? Você deve ser visto de outra forma, marcado de outra forma. E, finalmente, cultivo, obviamente, das ideias otimistas. Se eu sou aquilo que eu penso, eu as trabalho de tal forma que elas sejam um pouco melhores e cada dia melhores, porque a cada dia me faço. E pensamentos saudáveis e produtivos. Saudável é o que tem saúde. Por isso, saúde. Por isso, consciência. Por isso, esses momentos que são tão próprios e que nos fazem refletir. Toda vez que alguém se apoia à autocompaixão, e o que mais vemos hoje é autocompaixão, autopiedade. Nisso que as pessoas se punem, se culpam, têm autocompaixão, mas não têm compaixão pelos outros. Tem autopiedade, mas não tem piedade para com os outros. Então você guarda. E o que você guardou é seu. Estão percebendo que a liberação, ela é paulatina, ela é gradual
e ela é constante. E ela deve ser cíclica. E ela deve ser a todo momento. Por isso fala-se no estado consciencial. Para não esperarmos a travessia da grande margem do rio, para termos o despertar da consciência e dizermos: que tolo fui. Quantas coisas guardei inúteis e que não me servem para nada, tais quais os bens terrenos, que eles são emprestados, tal qual o corpo que me é emprestado, que devo cuidar, sem dúvida, tal qual a casa que devo mantê-la em ordem, limpa, asseada, fisicamente, mas mantenho minha casa mental, minha casa física, para estar ereto, estar bem, estar feliz, chegar aos 80 e poucos anos, saudável, trabalhador, caminhando, pensando, vivendo, sendo lúcido. E isso é planejamento. Acomoda-se ao sucedido e preserva-o por conformismo. Acomodar-se àquilo que aconteceu, era da vontade de Deus. Deus quis assim. É fácil. Por a culpa tudo em Deus. Ocorre-me uma pergunta. Então eu sou convocado compulsivamente para uma delação premiada? Eu só falo mediante prêmio, mediante atenuação da minha culpa, dos meus débitos. Isso se chama delação premiada. Quantas vezes fazemos e diariamente fazemos com Deus a delação premiada? Senhor, entrego-te todos aqueles que estão na minha vida. Mas ao entregá-los, entrega o bojo de tudo aquilo que na mente dele as acha inconveniente, as acha que estão perturbadas e que estão perturbando a sua vida. Ao invés de entregar as pessoas como são, porque são irmãs minhas de jornada, entrego-as a Deus, mas Deus, já que estou entregando, me devolva, atenuando minha culpa, meus pecados, que nós aprendemos que não pecamos, mas erramos, porque não aprendemos ainda, então erramos. Faça então inadiável a decisão para ser feliz, revertendo aquilo que aconteceu. Isso se chama libertação. Meus amados, libertar-se é sinônimo de liberar. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos encontrar a primeira acepção para liberar é libertar. Só que esquecemos das nossas tão prementes cargas negativas contidas em nós e que nós nos locupletamos com elas, nos comprazemos com elas, como nos comprazemos em sermos maus, em não sermos caridosos, em não sermos pacientes, em não sermos benignos, não sermos compassivos, não sermos justos, não sermos cordatos, mas não subservientes, nos mantermos inteligentes, conscientes, lúcidos e translúcidos, para que as nossas atitudes sejam efetivamente transparentes e que as pessoas nos vendo possam já nos julgar, porque você já se mostrou. Eu sou assim, mas assim limpo, purificado, sem jaço, sem nódoa, sem manchas, porque eu não as guardei. Cada um, é interessante essa frase de Joana d'Ângeles, se vincula aos seres de que necessita para a sua evolução. Por isso, diz Chico Xavier, nasceste no lar. E aí ele continua, né? Nasceste no lar que te era próprio, que te era devido. Nasceste com as pessoas que você já as elegeu para com elas conviver. Mas, você diz, foram muito perversas e muito más para comigo. Mas você as elegeu.
Você lhes disse sim. E você as trouxe, ou você se trouxe para o seio delas. Do pai, da mãe, dos irmãos. Daquelas pessoas que você gosta dos almoços de domingo familiares, mas você diz, nossa, mas virá aquela pessoa familiar. E que você não quer mais vê-la, mas você as elegeu. E você se vinculou. E por se vincular, você disse seu sim. E você o ratifica a todo instante, quando você confirma para elas serem perversas com você. E você se pergunta, mas então, nobre palestrante, que farei eu, decorridos tantos minutos da sua preleção para me liberar? Comece aqui e comece agora. A se perdoar, a se amar, a se olhar, a se ver como uma pessoa do bem e uma pessoa feliz. Mas eu estou há tantas décadas com essa pessoa que me amargura e me aflige. Mas nós continuamos porque queremos. Ou somos forçados, ou há uma pesada cruz em nosso ombro, uma espada a cravar nosso coração para nos manter com aquela pessoa. Mas eu preciso dela. Do que você precisa? Da condição financeira que ele te dá? Do sustentáculo psicológico? Mas ele me tormenta. Mas ele é um sustentáculo psicológico. Porque você é frágil, cheio de culpas, inferioridades. São aquilo que nós falamos antes, aquelas 25 coisas nefastas. Então você permanece sofrendo, se angustiando, mas estando, porque você disse sim. Mas eu casei no modo antigo e não poderia romper os laços matrimoniais. E você continua a ser infeliz. Leiamos o capítulo do Evangelho sobre o casamento, sobre o matrimônio. Problemas existem para ser solucionados. Frase antológica: problemas existem para ser solucionados. É aquilo que eu escolho, mas é aquilo que eu compreendo. E para compreender, precisa analisar. E para analisar, precisa despertar a consciência, mas também a inteligência. E para despertar a inteligência, eu preciso ter acuidade, percepção visual, auditiva e mental. Aí eu começo a perceber. E começando a perceber, eu começo a dizer, e novamente repito, não é meu. O que eu tenho é o suficiente. Vou buscar paz, vou buscar harmonia. E o problema, vou solucionar a meu modo. O que eu conseguir, a meu modo, significa pela paz, pela paciência, pela tolerância, pela cumplicidade, pela compreensão, enfim, enumerando todas. E esqueci da palavra maior, com o amor. Porque o amor é a somatória de tudo. É verdade. Então acaba num relacionamento todas aquelas coisas que são de convivência e de relacionamento, do decálogo da boa vivência, da boa convivência, da aceitação, da não aceitação, das intrigas, das queixas, das fofocas, das maledicências, enfim, de todas essas cargas negativas que eu mantenho. Até o dia que, pelo bálsamo do amor, eu compreendi Jesus. Quando nos disse, no mundo tereis muitas tribulações, muitas decepções, muito sofrimento, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ânimo significa coragem. E coragem e ânimo significa entusiasmo. E os gregos, há 2.400 anos, diziam que entusiasmo é sopro divino. Entusiasmo é sopro divino.
É Deus me energizando. Os gregos, que eram pagãos, nos disseram que esse ânimo, o mesmo ânimo tem de bom ânimo, sopro divino. Eu venci o mundo. Ou seja, eu venci todas as dificuldades. Todas. Se olharmos na vida do Cristo, apenas nos seus 3 anos, nós vamos perceber que ele testemunha para matar, ou a letra morta que mata, para deixar que o Espírito que vivifica cresça. Então ele culmina nos dizendo, diante de tudo isso, só me resta dizer, o amor cobre a multidão de pecados. O amor absorve, o amor acolhe, o amor agasalha, o amor seduz, o amor conduz e nos faz chegar aos caminhos do Mestre Jesus. O Mestre Jesus é luz e amor. Passou pelas chagas, passou pela dor, viveu experiências amarguras, mas sofreu, experienciou, testemunhou e viveu com a maior glória da vida, de fazer o dia ressurgir para uma nova fase e ser feliz. Ah, Senhor, na véspera que antecede aquela que não é apenas lua a refletir o que os outros astros mostram, aquela que é mãe, aquela que é luz própria, que é astro, que é estrela, que tem luz, que nos conduz ao Mestre de amor, querido Jesus. As mães todas, as mães presentes, as mães ausentes, as mães apenas em potencial, porque já viveram, já marcaram, já viveram, experienciaram, e foram mães, e retornaram como mães, para nos legar o exemplo da bondade, do amor, sofrendo, amargando, dando-nos o leite materno, a sua vida, o seu caminho, sofrendo por nós, testemunhando-nos, tal qual Jesus, apesar da cruz, da gravidez, do parto, da amamentação, da vida, da pujança, da força mental, da força física, porque não tinha horas da madrugada, todos os dias, que não renegou nem o ventre, nem o peito. Não vendeu o leite materno, o doou. Deu-lhe amor, deu-lhe vida e deu-lhe a fonte maior do bem. Do bem que é amor, do bem que é Deus, vivendo as experiências, os modelos e a luz espelhada no Mestre Jesus. Parabéns, mães, pelo seu dia. Muito obrigado. Eu posso falar uma palavrinha, meu irmão? Eu aprendi isto, mas não pratico. Eu aprendi de tudo, só que está faltando é pôr em prática. Estou com 86 anos, a única coisa que eu tenho é deficiência auditiva. Transformar as palavras em luz. Escrever as 25 palavras aqui, negativas, e na frente pôr positiva, luz, 30 vezes por dia. Nós erramos pelo menos 30 vezes que o Senhor falou. Eu ainda tenho ressentimento porque não vieram no meu aniversário, domingo, que foi 86 anos, estou sentida, porque 30 anos ajudei aquela pessoa e eu estou... O que é que eu estou fazendo? Aí eu disse, 86 anos de sofrimento. Agora, hoje eu aprendi. Esse sofrimento foi para a minha correção dos erros.
Então, me desculpe, mas eu, em primeiro lugar ponho eu. Não é por causa dos 86 anos. Lúcida, trabalho muito como nunca trabalhei, sofro, ainda fui lá. 86 anos muito sofridos. Eu não posso ter sofrido, fiz 20 cartões, fotos minhas, para todas as minhas amigas, aquelas que vieram e que não vieram. Então eu acho que isso é muito, não é tão fácil. Você transformar palavras negativas em luz, seja luz, nem que seja de um fósforozinho, porque senão você não aproveitou nada nessa existência. Vai repetir tudo outra vez? Eu não quero mais repetir isso. Já pedi com as 4 patas dessa. Então eu não quero mais isso na minha vida. Eu ainda tenho que viver no mínimo 5 anos para começar a me corrigir, porque até agora aprendi, sofri, tive entusiasmo, coragem, etc, para manter a vida, mas não posso reclamar do sofrimento. O dia que eu reclamar, acabou. Eu fiz e desfiz no mesmo instante. Então, eu fiquei muito feliz com a sua palestra. Ela tem me ajudado muito. Li já milhares de compêndios, livro do conhecimento da Turquia, 1085 páginas, eu escrevi, copiei. Então, dei de presente para mim no meu aniversário dos 80 anos. Tudo isso é muito bom, é um conhecimento que eu adquiri, só que falta agora, por esse burro carregado de livro, agir, fazer a ação realmente. De vez em quando eu até faço. Eu penso que faço sempre. Mas não é assim. Muito obrigada. Desculpem o meu arremate, mas eu estava com uma vontade de falar. Porque eu fui. Gosto de falar em público. Não faço mais. Mas eu sou que nem o senhor. Uma frase preparava, falava 2, 3 horas, eu tive que cortar, né? Porque vem. Eu agradeço de todo o meu coração. E olha, eu quero fazer, eu prometer a mim mesma. Essa dívida é minha. É minha. Enquanto eu não sei quanto tempo vou levar. Quem sabe ainda não pretendo voltar mais com isso. Com certeza. Como é seu nome? Meu nome é Lídia. Uma salva de palmas para Lídia.